Bom dia, meus irmãos, a paz de Jesus. Hoje, dia 25, né, de março, que possamos estar aí consagrando nosso dia, que Deus venha, assim, nos dar muita saúde, muita paz e muito livramento, não é isso? Pois vamos ouvir um pouquinho da palavra de Deus, ver o que é que ele tem a nos ensinar no dia de hoje, tá bom? Hoje nós vamos ler e meditar em Mateus 23, 24. O versículo se inicia do 3 até o 9, tá certo? Pois vamos lá comigo. Quando então se assentou no monte das Oliveiras, os discípulos se dirigiram a ele e perguntaram: Dizei, quando serás isso? Qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Jesus tomou a palavra e disse: Atenção, ninguém vos engane. Muitos virão usado em meu nome, dizendo: é o Cristo, sou eu. Enganarão muita gente. Logo ouviste falar das batalhas e de dar notícias das guerras. Prestai atenção, vós não se assustareis, porque precisa que essas coisas aconteçam. Mas ainda não será de fato. Não será de fato. Há de se levantar. E há de se levantar. Nações contra nações. Reino contra reino. Haverá fome, terremotos e em vários lugares. Tudo isso é o começo das dores. Então vós não interrogarão a tribulação vós matarão por causa do meu nome. Sereis odiado por todas as nações. Então muitos ficarão excluídos e tirarão uns aos outros. Até aqui, essa palavra foi para minha e para a tua salvação. Então, ali, os discípulos estavam perguntando para Jesus quando seria o fim dos tempos. Estou começando a gripar. Quando seria o fim dos tempos, né? Então, o Senhor está ali passando um pouco, né, da informação para ele, o que vinha até a chegada do fim, né, da morte de Jesus. Ele dizia para nós que não era para nós se assustar, né? Não era para nós se assustar, que não era para nós nos enganar, né? E aí ele fala também na questão de muitas pessoas vinham, né, trazendo-se o nome de Cristo e dizendo que era Cristo, enganando várias pessoas, né? Aí ele também fala que ia levantar as nações contra as outras, o reino contra os outros, né? E ali ia haver muita fome, né? Terremotos em vários lugares, né? Então, ele também fala aqui embaixo, mais na frente, se entregarão à tribulação, vós, né? Então,
Deus estava alertando para o discípulo naquele tempo, né? Como seria o final dos tempos. Nós hoje, no dia de hoje, nós também perguntamos ao Senhor, né? Senhor, como vai ser? Quando vai ser? Temos que perguntar. Temos que, assim como os discípulos estavam ali preocupados com o fim, nós também temos que estar preocupados com o fim, né? Por isso, ele falou, né, que viria pessoas dizendo que era Cristo. No dia de hoje, a gente convive com pessoas que se acham Cristo, né? Essa parte aí, eu acho que todas as coisas que o Senhor falou naquele tempo por discípulo, todas elas nós convivemos hoje, em 2025, né? Vivemos com lado de pessoas que se dizem se achar Cristo. Como eles se dizem se achar Cristo? Primeiro, eles querem julgar, condenar, criticar, achar que eles são melhor do que você. Porque a partir do momento que eu julgo alguém, que eu critico alguém, eu me acho a boa zona. Então, bom só tem Deus. Então, já essa parte já está acontecendo assim claramente. Aonde ele vem nos dizer mais na frente a questão das doenças, né, das batalhas. Tá aí. Tem doença pior no mundo do que o câncer, né? Do que os infartos fulminantes, que está acontecendo bastante, né? Somente em jovens, né? Em pessoas muito jovens. Então, isso tudo já está acontecendo. Aquelas perguntas do discípulo foram perguntadas naquele tempo. Hoje, com certeza, todos nós temos a resposta também aqui, né? Que ele também estava falando para nós, né? Para a nossa geração. Não foi só naquela geração, mas na nossa também. Ele fala também, né, das guerras. Quantas guerras estão aí? Aí eu vou aproveitar também aqui o encaixe das guerras, quando ele fala assim, né? Levantar-se reino contra reino, geração, né? A geração de reino contra reinos. E quantas guerras temos hoje, né? Por causa de quê? Por causa das religiões, né? Porque aqui, graças a Deus, no Brasil, a gente não tem. É umas guerras que não são... É umas guerras pequenas, que tem também, né? Tem as guerras das pessoas que se dizem que a igreja dela é certa, que critica as outras igrejas, que não se mistura, que não anda na igreja de fulano, porque a igreja dele é assim, e que a minha igreja não permite que eu ande lá. Minha igreja é minha igreja, eles vivem da igreja, né? A gente vai para a igreja buscar Jesus, as pessoas vivem da igreja, não vive de Jesus. Não vive do que Jesus ensina, vive da igreja. Então, assim, a minha igreja é tal, então não ando na igreja de fulano. Como se a igreja fosse levar nós para algum lugar. Primeiro, a igreja não leva ninguém para lugar nenhum. O que leva somos nós e a obediência com o Pai, o dono da igreja. Entende? Porque nem ele também vai levar a igreja para lugar nenhum. Ele está lá apenas para nos ensinar o caminho certo que é de andar. É igual você tem um lugar, uma mesa para você se alimentar. Você se alimenta na mesa, senta na mesa para se alimentar, né? A igreja é como se fosse uma mesa. Porque a gente se senta ali para ouvir a palavra de Deus e ali se preencher. Então, é um lugar específico para a gente ter uma intimidade com Deus. Não dizendo que na casa a gente não tem também. Mas é ali onde você se junta ali para escutar a palavra. E ali está partilhando e, de certa forma, se alimentando da palavra.
Simplesmente. A igreja não tem outra coisa a nos dizer, né? Então, ele fala, né, das guerras e tal. As guerras são essas, né? Que aqui a gente tem dessa maneira, até levezinha, né? Mas nós sabemos que lá na terra onde mesmo Jesus nasceu, as pessoas matam os outros, elas perseguem e elas matam porque elas acham que a lei delas é a certa, né? A lei do Deus que eles servem lá. Então tudo isso já acontece, né? E as doenças também, que são as pestes, né? As pestes, quando ele fala peste aqui, são as doenças, né? Que temos aí, né? Tantas doenças como eu citei só, né? O infarto fulminante, que é onde está matando muito jovem. Muitas vezes estão sendo cefadas, né? Através do infarto. Mas, e falei também do câncer, né? Outra doença também que leva muitos de várias, né, idades. Mas também, não deixando de falar, né? Não deixando também, não esquecendo de falar, meus irmãos, de outras doenças que estão aí, né, devastando as vidas, né? Estão cefando as vidas, que são o autismo, né? As depressões, né? São outras doenças bem assim, que nós temos que ver que tudo isso é o que Deus está falando ali por discípulo, né? Porque é onde você vir falar em autismo, depressão, né? Ansiedade. E o que temos mais hoje em dia são essas doenças. Quando ele fala também, né? Quando falou do Cristo, falou do Cristo, eu achava para se chamar Cristo, né? E tal, é onde eu venho também lembrar aqui, tanto aquela parte, né, de pessoas que já se acham que é o dono do mundo, que é o dono da igreja, que a igreja sua está certa, aquele fulano está errado. Isso são querer ser o próprio Cristo. E o que acontece muito hoje em dia é que as pessoas enganam muito os outros. Eu vejo e conheço pessoas que elas vivem uma religião, vivem na igreja, aonde vivem totalmente enganado. Porque eu acho que aqui na Bíblia Deus está falando em santos, né? Deus fala em santos, Deus fala nos discípulos. Deus fala, ele fala também, como eu quero dizer a vocês, em santos, em discípulos, né? Em sacerdotes, né? Fala, tem a história, né, também de José, né? Enfim, que já é santo, né? Falando de santo. Fala de José, fala de Maria. E tem muitas pessoas que vivem enganadas por os outros que não ensinam realmente falar como se tem que falar. Então aí onde ele falou que muita gente vem, né? E sendo Cristo, enganando muita gente. Qual eu quero dizer na parte de enganar? É que muita gente lê a Bíblia onde elas querem que acha que tem que ser lido, sabe? Eu vou ler aqui, Cristo subiu ao monte, foi orar. Que Cristo desceu a tal lugar e foi fazer isso. Mas só quer focar ali no Cristo, só quer focar ali. E acaba deixando todas as coisas que é um caminho que não leva a Cristo para o lado. Só fala em Cristo, só fala em Deus, só fala em Cristo. Mas nós temos que lembrar que até chegar a Cristo, que ele, Jesus, precisou de pessoas, precisou dos discípulos, para que ele desse continuidade na vida dele aqui na terra. Eu acho que em nenhum momento tem dizendo aqui, porque o Pai de Jesus andava com ele em todo lugar. Sempre fala dos discípulos, sempre estava em todo lugar que ele estava. É tanto que quantos discípulos aqui são chamados a ser porta-voz de Cristo aqui na terra, né?
levando o evangelho. Então, o que eu quero dizer para vocês é que muitas pessoas, elas de fato vivem enganadas pelos outros, que não procuram conhecer a história, o início, mas só leem aonde interessa a elas. Aonde vai falar de Cristo, aonde vai falar de Cristo, aonde vai falar de Cristo. Mas temos que ter a humildade de lembrar que Cristo vivia rodeado de pessoas, seres humanos como eu, como você, e que ele precisava de todo mundo. Então, às vezes as pessoas são tão egoístas que acham que eu não preciso nem de você nem de mim. Ah, eu não preciso dela. Ah, ela para mim não existe, né? Então, temos que ter humildade para saber que Cristo precisou dos discípulos. Ele precisou das pessoas para ele dar continuidade aqui na terra com o chamado do Pai dele, né? Que nós possamos também colocar em nosso coração que nós também precisamos de pessoas, precisamos estar aí com os ouvidos abertos a ouvir a palavra de Deus, para que assim a gente leve o evangelho de fato certo e que a gente não venha enganar as pessoas, como ele está dizendo aqui, né? Que vai vir muito falso profeta, né? Isso vivemos hoje no mundo cheio, né? Muitas pessoas não vivem o que diz e o que lê, né? Para nós chegar aqui em um lugar como youtuber, nós precisamos viver a verdade, para que a gente esteja passando a verdade. Para que assim nós seremos testemunho para nosso irmão, né? Porque aí nós não seremos o falso profeta. Seremos testemunho de Cristo, não só da nossa família e de alguém que vive ao nosso redor, mas principalmente de Cristo. Assim, não seremos chamados um dia de falso profeta, né? Então, por isso, através desses falsos profetas, as pessoas não conhecerem a Bíblia, a palavra, eu vou concluir aqui embaixo, será nações contra nações, reino contra reino, né? Haverá muita fome, terremoto em vários lugares. Tudo isso é o começo das dores. De fato é isso mesmo. Concluindo aqui embaixo, quando Jesus fala de geração, porque a partir do momento que nós não leva o evangelho direito, que nós não leva a palavra de Deus, além de nós ser falso profeta, nós estamos fazendo o quê? Confundindo o reino do céu, né? Contraduzindo as nações. Nós estamos colocando nação contra nação. Quando a minha igreja diz para a sua igreja, não ande na igreja dela. Lá você não pisa os pés. Você não ande com ela, porque ela não é da nossa igreja. Você não goste dela. Você não ande na casa dela. Você abandone ela. Você deixe ela de lado. Por quê? Porque a igreja dela não é a nossa. Esses, de fato, serão os falsos profetas. Porque eles estão sendo nações contra nações. Estão botando pessoas contra outras. Religião contra outras religiões. Sabemos que Deus não vem buscar nenhuma religião. Vem buscar as escolhidas dele. Aqueles que seguiram ele de verdade, com coração puro e limpo, que viviam da palavra, que não vivia na palavra, mas sim viviam com a palavra, né? Então, se dizermos sermos, isso não diz nada para Deus. O que nós somos, só que importa é que Deus saiba que nós somos, mas também que nós seja testemunho para as pessoas que vivem ao nosso redor, com nossas atitudes, né? E sendo Cristo na vida do próximo, né? Então, ele fala nas tribulações,
fala no começo das dores, né? Mas ele também fala aqui embaixo que todos odiarão, né? E, assim, ó, todos odiarão, né? Então, muitos morrerão, né? Porque ter escolhido, né, Jesus. Então, assim, quando você fala de Deus, quando você tem uma vida ali contrita com Deus, quando você, na verdade, você está ali a fim de fazer o quê? Né? Quando ele fala que vai haverá muita fome, né? Muitos terremotos. Então, quando você se contradiz, você fala assim, eu vou levar o evangelho, eu vou ser uma pessoa bondosa, caridosa. Você é o quê? Odiado. Você é, como ele diz assim, você é odiado. Então, você é excluído, né? Então, te tirarão um dos outros. Por quê? Porque a partir do momento que você se diz ser alguma coisa, agrada a todo mundo. Mas quando você não se diz que você é, e você vai fazer o que realmente tem que ser feito, o que Deus pede de verdade na palavra dele, a gente tem que ser bondoso, compassivo, misericordioso, amando o próximo a si mesmo. Aí você é odiado e você é excluído. Muita gente vai tirar você de um aos outros. Então, o que Deus quer nos ensinar nessa manhã é que Ele está dizendo para mim e para você, né? Cuidado com o que tu levas, né? Para outra pessoa. Cuidado com Deus que tu acha que serve, que tu acha que é certo para o outro. Para que tu não esteja sendo na vida dele um falso profeta, né? Dizendo que conhece Cristo, que é de Cristo. Ah, eu sou de Deus, eu sou uma pessoa de Deus. Ah, eu sou, minha igreja, ela é, é Deus, lá está a salvação, lá que é a certa, lá a minha igreja é a certa, é a que fala a verdade, a que segue o evangelho. Cuidado, viu? Cuidado, porque quando ele voltar, ele vai querer cada quem no seu cantinho para poder prestar conta com ele. E que não seremos um desses que ele fala, né? Não vos enganai, muito virá dizendo que é o Cristo, né? Dizendo, sou eu, né? Enganarão muita gente, né? Então, essa é a preocupação que Deus quer que nós tenha quando nós somos chamados para levar a palavra. Quando nós tiver nossa, como é que eu quero dizer, nossa religião, a nossa preferência de igreja, que possamos primeiramente conhecer a Jesus. Conhecer realmente como Ele é. O que é que Ele deseja de nós? Será que nós estamos sendo um falso profeta? Aquele que Ele disse que ia vir no fim dos tempos? Porque tudo que Ele falou aqui já está acontecendo, né? Tudo que Ele falou está acontecendo. É as guerras, são as fomes, são as pestes, que são as doenças, são a geração contra geração, porque tem pai, hoje tem as pessoas não tem mais respeito, são os pais matando os filhos matando os pais, as fomes, né? Quantas pessoas estão morrendo de fome, quantas pessoas hoje amanheceu o dia de hoje, de 25 de março, e não tem um café para dar para o filho, né? Então, que nós estejamos prestando muito atenção, buscando a estar lendo a palavra, né? Tá conhecendo mais a Jesus de pertinho, é na Bíblia, é lendo a Bíblia de verdade, não lendo a página que nos interessa, a página que nós quer ler, a página que nós quer pregar para o outro,
sabe? Nós temos que buscar discernimento do céu, estar unida a Jesus, sabe? No nosso dia a dia. Não é nós estar unida dia de domingo quando nós vamos numa igreja, não. Assistir uma missa ou um culto, não. Nós não devemos estar unidos a Deus simplesmente nesses dias, não. Nós temos que estar unidos a Deus 24 horas, buscando a Ele, conhecer Ele de verdade e perguntando a Ele o que Tu queres que eu seja para Ti aqui na terra. E tentando mudar, tentando cada dia mudar, porque a carne é fraca, que nem Ele disse, né? Ele disse, Senhor, minha carne é fraca. Mas temos que lembrar que nosso espírito, cheio de Deus, ele é forte, né? Então, quando nosso espírito está alimentado, quando nosso olhar está em Cristo, né? Nosso espírito está fortalecido. E nossa carne, ela não vai ter poder de nos vencer, né? O desejo dela, que é o desejo de fazer o mal, é o desejo de ter inveja do outro, é o desejo de criticar, de dar com, falando da vida do próximo. Tudo isso é quebrantado, meus irmãos, quando nós temos uma vida contrita com Deus, quando nós vivemos em cima da palavra de Deus. Então, há diferença de pessoas quando conhecem a Deus de verdade e quando dizem a conhecer. É bem até fácil de nós sabermos. Eu acho que se engana aqueles que não conhecem, com certeza, de verdadeiro a palavra de Deus. Porque a pessoa que é cheia do Espírito Santo, que vive o Evangelho, que vive a palavra, ela é uma pessoa que, com certeza, ela é diferente no lugar que ela chega, né? Nas pessoas que ela faz parte da família, né? Mesmo que essa pessoa seja, como Deus disse aqui, né, odiada e muitas das vezes até excluída. Jesus está falando aqui na palavra dele. Pode lerem e me dizerem depois. Pode botar aí no comentário. Eu estou aqui aberta a aprender. Estou passando o que eu sinto de verdade. Aqui é no fundo da minha alma. Se eu ficasse hoje frente a frente com Deus, falaria tudo para Ele. Falaria tudo para Ele, que eu estou falando agora. Então, que possamos estar vivendo em cima da palavra, não fora da palavra, e dizemos que que conhecemos a Deus, que conhecemos a palavra, mas que dentro da palavra não vivemos. Nós perdemos nosso tempo cuidando da vida do próximo, criticando o outro, julgando, e às vezes, meus irmãos, até acolhendo pessoas, palavras, ao contrário, e você diz, ai, tá certa. Porque, com certeza, os falsos profetas aqui na terra vão ser os mais bem ouvidos. E sim, e os bem mais aceitos. Não sei o que estou dizendo, não. É Deus que está falando aqui na palavra dele. É Deus que está falando na palavra dele. Porque ele disse, ele diz assim, muitos, né? Muitos serão odiados, né? Muitos serão odiados. Por quê? Porque eles usarão o meu nome, né? Porque eles usarão o meu nome. E ficarão também excluídos, né? Tirarão um dos outros. O que acontece no dia a dia de hoje. Se você vive o evangelho de verdade, se você vive fazendo as coisas certas, você é odiado, você é excluído, você não fala nada que preste, você não sabe falar. O que é que você faz? Somos nós, a nossa resposta das pessoas para nós são essa. Mas essa não quer dizer nada para nós. Sabe o que importa para nós? É ouvir a voz de Deus. Porque é Ele
que prestaremos conta um dia, sabe? Então, que possamos estar aí meditando e dizendo: Deus, me ajuda a mim, eu não ser chamado de Cristo, aquele falso profeta que está levando a tua palavra, mas que não vive ela. Que Deus quer que nós vivemos a palavra, que nós temos intimidade com Deus, que nós seja diferente do mundo, diferente das coisas do mundo. O que agrada as pessoas, agrada o mundo e as pessoas. O que importa é o que fazemos para agradar o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é o desejo de nosso Pai do céu. Por isso, eu vou agradecendo a Ele pela palavra, pelo ensinamento, pelo que Ele diz aqui nessa manhã, dizendo para mim e para você: acorda tu que dormes, que vive escutando falso profeta e não busca conhecer a minha palavra. Não escutam e nem procuram aprender, a saber como foi o início, como foi a vida de Jesus, o que realmente ele precisou aqui na terra, como ele gostaria que nós vivêssemos também. Estamos que procuramos a buscar mais aqui, porque essa é a verdadeira palavra, essa é o caminho, a verdade e a vida. Mesmo que você morra, você permanecerá vivo, porque essa é a palavra que ele nos deixou, o caminho e a verdade, que possamos estar buscando o caminho e a verdade, não o que nós achamos legal escutar, e o que nós achamos legal pregar, e o que nós achamos legal ouvir e seguir, que possamos estar seguindo só essa, meus irmãos. Através dessa nós chegaremos lá no céu. Agora, quando nós paramos para ouvir o que as pessoas querem dizer, elas querem dizer. O problema delas é o que ela quer dizer. Mas o que importa para nós é ouvir o que Deus quer dizer. O que Deus quer nos ensinar. Deus, ele é o nosso professor. Não precisamos de ninguém estar nos ensinando nada. Nós temos um Deus e ele deixou para nós um livro aonde ensina tudo, um único livro, que foi a Bíblia. Lá tem dizendo tudo. Lá você lê do primeiro até o final. Você não lê, eu vou ler Mateus, gente que diz decorado, né? Mateus 22, 2 diz isso e aquilo. Não, leia Mateus todo. Leia todo, explique para a pessoa todo. Como foi o início, o que aconteceu, o que vai acontecer. Não leia, versículo tal, sim, tudo bem, tem um versículo, beleza. Concordo com você que tem uns versículos muito lindo, né? Mas que quando você for ler para uma pessoa, leia todo, explique todo aquele versículo. Porque às vezes você lê, mas o versículo tal diz assim, a esperança está não sei o que. Agora lê todo. Porque para nós ter esperança, nós temos que ter o quê? A fé em Deus. Nós passamos por tribulação, aí Deus diz, passar por tribulação, né? Mas não perca a esperança, eu estou contigo, né? Todos os dias da tua vida, né? Então assim, para falar uma palavra bonita, nós temos que ler tudo para entender. Porque às vezes a pessoa diz assim, Deus diz assim, né? Quer me seguir? Pega a cruz e siga-me. Aí a pessoa diz, Jesus diz assim, pega a cruz e siga-me. É pegar uma cruzinha pequenininha, que eu tenho aqui, no meu texto, e seguir Jesus? Não é isso não que Deus diz. Então precisamos ler para explicar para as pessoas que pegar a cruz, sabe o que é? Pegar a cruz é pegar as enfermidades, é pegar um filho dando trabalho, é pegar um esposo com vício, é pegar uma pessoa que te persegue. Você entendeu? Isso é cruz. É trabalhar em uma empresa onde o teu patrão te persegue, tá todo dia te martelando. Isso é a cruz de Jesus. E muita gente não sabe, não lê para poder explicar para a pessoa. Aí diz,
Ó, Jesus disse, quer me seguir, pega a cruz. Você imagina qualquer cruz, não imagina? Qualquer cruz, uma cruz do texto, qualquer cruzinha, você pega a cruz. Imagina ter que a cruz é isso aí, uma cruzinha pequenininha, qualquer coisa. Nossa cruz são as dificuldades, são as enfermidades, né? São as lutas do nosso dia a dia. E ele pede a nós que carregue ela, que não deixe ela. Então, minha gente, que possamos estar lendo o Evangelho, que possamos estar aí falando da palavra de Deus, uma palavra clara. Aonde que tiver que ser duro, vamos ser duro. Aonde que tiver que vamos dizer, espera, sim, nós sabemos que Deus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas para ter esse Deus é difícil, não é fácil não. Então a gente tem que ter a ser, que nele diz aqui, a gente às vezes tem que ser odiado pelos outros. A gente tem que ser excluído, que nele fala aqui. Por quê? Para amar Jesus. E você vai querer não ser excluído pelas pessoas, não. Seja e adore ser excluído pelas pessoas. Seja abandonado por elas, odiado por elas. Mas você tem que parar e olhar para o céu. Falar assim, sou excluído por elas, mas eu sou acolhido por ele. Sou odiado por elas, eu sou amada por eles. Então isso é viver a Bíblia, isso é viver a palavra, certo? Então que possamos estar aí pedindo discernimento, sabedoria a Deus, para que assim nós não seja um dia chamado de sou eu Cristo, o falso profeta, enganando muita gente. Que possamos levar a palavra de Deus viva e com sinceridade, para que as pessoas não venham a se perder, mas sim ganhar o reino do céu. Esse foi o que Jesus deixou para o discípulo naquele tempo, levar a boa nova de verdade, e ele deixou para nós também. Cada um de nós está levando o evangelho de verdade, para que as pessoas se convertam e conheçam ele, o verdadeiro Deus, esse que deu a vida por cada um de nós. Sofreu na cruz, carregou todas as nossas dores nas costas, por amor os filhinhos dele, que somos nós, né? Nós somos o filho amado de Deus. Que nada e que ninguém tire de nós a presença do nosso papai. Nem que nós seja odiado, que nós seja excluído das pessoas. As pessoas não queiram a gente na casa delas, não queiram falar com a gente, não queiram estar próximo da gente. Que as pessoas excluam você de sua casa, que não queiram estar em sua casa, que não queiram a sua companhia, que não queiram a companhia de sua família. Não importa. Jesus disse para mim e para você, ele é o caminho, a verdade e a vida. O que importa, meus irmãos, é o Senhor para nós. Ele diz na palavra dele que só ele mesmo basta. Se ele diz para mim e para você que ele basta, o que nós achamos que outra coisa é importante, além de Deus, né? Não é. Então, assim, que possamos estar amando ele em primeiro lugar, que ele seja o nosso centro da nossa vida, que nós ame ele, que ele esteja em primeiro lugar, que todas as coisas vão vir depois, se der, quando der, quem der, né? Mas que o Senhor seja a nossa rocha, que ele seja o nosso protetor, que ele seja tudo que nós olharmos, nós veja a presença de Deus. Tudo que nós for fazermos, que nós sinta a presença dele, a mão dele, né? Que ele esteja ali naquele lugar, naquela hora, ele esteja com você, em qualquer que seja o lugar que você for. Tá certo? Pois essa foi a minha meditação de hoje. Deus está nos dizendo, acorda tu que dormes, né? Então, que possamos estar lendo, não ouvindo o que o povo e que os outros querem dizer da maneira deles, da forma deles. Vamos para a palavra, vamos ler. Por isso que eu chamei vocês para vir comigo, para poder estar lendo, para poder estar mais conhecendo Deus, o que Ele quer de nós, o que Ele nos ensina, né? Então, por isso que eu fiz um propósito com vocês aí, que está todo dia pela manhã, levando o evangelho dele e falando o que Deus fala comigo.
e vocês vão aí meditar a palavra de Deus, com certeza ele dará para ti também uma resposta, tá certo? Pois vou ficando por aqui, agradecendo a Deus por mais um dia, né? Hoje é 25 de março, que Deus possa estar nos abençoando nesse dia, na nossa luta, na nossa dificuldade, e que Ele possa estar presente em tudo que nós fazemos. Tá bom, meus irmãos? Paz e bem. Tchau. Até amanhã.